esteja sobre a sua vida. Que bom te receber nessa noite na casa do Senhor. Você que é filho dessa casa, sinta muito bem-vindo. E você que é visitante, receba o meu abraço, o abraço dessa igreja. E você também é muito bem-vindo. Igreja, nessa noite eu vou dar sequência naquilo que nós estamos aprendendo da parte do Senhor como igreja. É o terceiro domingo que eu falo sobre essa sã doutrina. Há 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de falar sobre esse mesmo assunto na Rádio Felicidade Gospel, porque não é apenas uma preocupação minha, mas eu tenho visto no coração de muitos pastores essa preocupação em relação ao ensino, em relação às doutrinas que nós precisamos seguir. Eu quero que você abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 1 até o 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 até o 6. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. Se você não baixou o nosso aplicativo, baixe o nosso aplicativo, o BPCNH, tanto para Android quanto para iPhone. E lá nós temos uma versão da Bíblia muito boa também, que você pode acompanhar conosco. O texto bíblico nos fala o seguinte: espero que vocês suportem um pouco mais a minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade a qualquer um que lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daqueles que anunciamos, ou um espírito diferente daqueles que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior a tais superapóstolos que semeiam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta o conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. A sessão que eu trago para vocês nessa noite, de versículos, é bem interessante que o apóstolo Paulo, ele estava fazendo como se fosse uma defesa sua perante a igreja de Corinto, diante de alguns falsos ensinos orquestrados por falsos mestres. E o apóstolo Paulo chama esses que ensinam com grandes técnicas de superapóstolos. Paulo ele fala, quem sabe esses homens têm mais eloquência nas palavras do que eu. Quem sabe eles têm um poder de oratória, de persuasão muito maior do que o meu. Mas Paulo ele continua dizendo, mas o que me chama a atenção, que esses falsos mestres têm ensinado a vocês sobre um Jesus diferente daquilo que eu ensinei para vocês e que os apóstolos ensinaram. E ele continua dizendo, e o que é mais interessante, que ele também fala sobre um espírito diferente do que eu ensinei para vocês. Que além disso, esses homens com boa oratória falam também sobre um evangelho de boas novas ou de boas notícias, diferente do que eu ensinei para vocês. É bem claro que esse texto fala que existiam na igreja de Coríntios alguns homens e mulheres que estavam apostatando da fé. Mas o grande problema não está em apostatar da fé em si, mas o grande problema da igreja de Corinto e de alguns homens e mulheres que estavam lá dentro é que eles pensavam que estavam seguindo o caminho certo.
O grande problema desses homens que eles olhavam, escutavam tudo aquilo de bom que o coração deles queriam escutar, todo esse Jesus que não era o Jesus que os apóstolos haviam ensinados para eles, e como nós estamos vendo nos dias de hoje, um Jesus falso, um Jesus que todos falam, venha como está e continue sendo como você está, falam sobre um espírito que é mais uma sensação epiderme do que de fato uma transformação gerada no espírito em nossa vida, e uma boas novas que na verdade não é uma boa notícia, mas uma grande mentira. E o apóstolo Paulo diz, o grande problema é que vocês pensam que estão certo, mas não estão. Eu acredito que dentro da igreja o grande problema é quando nós não permitimos que o arrependimento esteja em nossa vida. Nós olhamos para dentro de nós, escutamos super-homens que nós olhamos na internet, escutamos palavras que nós gostamos de ouvir, que aquecem o nosso coração, e nós olhamos para dentro de nós e pensamos que tudo está bem. Era sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando nesse trecho da carta que eu li para vocês. Quantos estão me entendendo? E o apóstolo Paulo, ele traz uma figura muito interessante. Porque Paulo, ele fala sobre Eva. A Eva que nós lemos lá no início de todas as coisas que Deus criou da costela de Adão. E essa comparação que Paulo faz com Eva está muito relacionado à persuasão que a serpente fez na vida dela para que ela abandonasse o propósito de Deus. Está relacionada a essa mentira, a essa astúcia, aquela conversa melindrosa que vem. Sabe quando a pessoa fala, quem sabe o pastor que está ensinando não está correto. Quem sabe a Bíblia que ele está lendo não está correta. Ela precisa de uma atualização. Esse é o grande problema. Então o apóstolo Paulo, ele vem, traz o exemplo da Eva, fala sobre a astúcia da serpente que teve uma palavra de persuasão para que Eva se afastasse do propósito de Deus. E você percebe que as palavras que a serpente trouxe para Eva eram palavras belas, eram palavras que eram atrativas. Eu não sei se vocês sabem, a palavra persuasiva que a serpente usou para Eva, para que ela comesse a maçã, ou o fruto, alguém sabe? Porque ela era uma mulher, algumas pessoas dizem que ele disse o seguinte, pega essa fruta, come que emagrece. Na hora ela comeu. Estou brincando, tá, gente? É uma brincadeira, né? Porque mulher, tudo que fala que emagrece, vai lá, come, né? É chá de sene, é chá de mamão, é chá de abacate, é chá de chá. Então ela falou assim, vai lá, come que vai emagrecer. Ela, na mesma hora, e não deu nada. Estou brincando. E diante desse argumento que o apóstolo Paulo começa nessa seção de versículos, ou nessa parte da carta, ele fala algo muito representativo, que é sobre isso que eu quero falar nessa noite para vocês, que já faz 3 semanas que nós estamos cantando sobre esse dever de nós sermos a noiva de Cristo. Então o apóstolo Paulo, logo no início da carta, ele fala, espero que vocês suportem um pouco mais a minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. E olha só, e eu os prometi como noiva pura a um único marido, a saber, Cristo. O apóstolo diz que ele tem um dever nessa ocasião como um pai, de ensinar e de cuidar da noiva até que ela seja entregue para o seu noivo. Então a sã doutrina, ela é aquela que cuida de nós, não para nos preparar para viver aqui nessa vida terrena. Porque o evangelho que muitos querem viver é o evangelho da prosperidade, é o evangelho que tudo vai dar certo, é o evangelho que aquece o meu coração, mas não o evangelho que nos prepara para a volta de Jesus. Você está me entendendo? Então por isso que Paulo fala, o meu dever é
cuidar de você como um pai, para entregar você como noiva para o noivo quando ele vier buscar a sua igreja. E nessa noite eu quero falar com vocês um pouco sobre ser noiva de Jesus. O dever que nós temos de nos cuidar para recebermos Jesus em nossa vida e morarmos com Ele na eternidade. Então, para isso, nós vamos abrir no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 até o 13. Abra lá comigo e acompanhe a leitura, por favor. Jesus, ele fala uma parábola do reino. E ele usa uma alegoria para falar sobre o reino. E o texto bíblico nos fala o seguinte, Mateus 25, versículo 1 até o 13. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Essa parábola, ela nos fala, semelhante àquela que eu ministrei para vocês, no primeiro capítulo dessa série, sobre vigilância. Mas aqui Jesus, ele faz uma analogia, uma alegoria, que nós precisamos esperar ele como se fôssemos uma noiva. Só que para nós entendermos esse texto, nós precisamos compreender a cultura de um casamento hebraico na época de Jesus. Porque se nós olharmos esse texto bíblico e transicionarmos para a nossa cultura, para o que significa um noivado no dia de hoje, nós não vamos entender nada do que Jesus quis dizer para nós. O noivado, ele era algo tão sério, tão importante na vida de um homem e de uma mulher, que era praticamente o próprio casamento. Deixa eu explicar para você. Quando o homem ele noivava com uma mulher, ele precisava assinar um contrato, como nós assinamos hoje, lá no civil, em um termo religioso, nos dias de hoje. E aquela pessoa, aqueles dois, estavam totalmente comprometidos um com o outro, ao ponto de, se eles desistissem do casamento, precisavam ter alguns argumentos conforme a lei mosaica, ou se acontecesse alguma coisa que permitisse, digamos, uma traição, se envolvesse com outra pessoa, aí sim era permitido que eles dissolvessem o noivado. Aí sim eles precisavam assinar uma carta de divórcio, porque eles não estavam mais comprometidos uns com os outros. E agora, dentro do contexto daquilo que nós estamos lendo, quando era feito esse contrato, aí sim, eles começavam os preparativos para as núpcias. Geralmente, conforme a tradição, para que ocorresse o casamento entre o noivado, o período entre o noivado e o casamento era em torno de um ano. O noivo, ele tinha o compromisso, naquele ano,
de preparar a casa, de construir a casa para trazer a sua amada noiva, que seria sua esposa. E a noiva, ela tinha o compromisso de fazer o enxoval para o casamento. E nessa parte que nós lemos, e nessa parte que Jesus ele faz, essa alegoria, traz essa parábola, ele fala sobre a expectativa da noiva em receber o noivo para o casamento. Mas o que é mais interessante, que a noiva, ela não sabia quando o noivo viria para buscar ela, para entrar dentro da casa que ele havia preparado. Dentro dessa casa aconteceria uma festa, e no meio da festa, ele pegava sua noiva para consumar o casamento, através da junção e se tornarem uma só carne. Por isso que o texto bíblico nos fala que as damas de companhia, as virgens, estavam esperando a chegada do noivo. Elas não eram a noiva, mas elas eram aquelas que faziam parte do contexto cerimonial do casamento, mas a noiva estava lá dentro. E o texto bíblico fala que o noivo não avisou a hora que ele iria voltar. O texto bíblico fala que ele veio de uma forma repentina e de repente, conforme o texto fala, já era noite. Nós podemos presumir. E elas ligaram as suas lamparinas, aquelas 5 que eram prudentes, e entraram para o banquete nupcial junto com o noivo e com a noiva. Nós, como igreja de Jesus, precisamos entender que até que Jesus volte, nós estamos vivendo esse período do noivado. Se nós fôssemos fazer uma analogia, Jesus ele disse que foi ao Pai preparar um lugar para nós em João 14. Então todas as coisas dos céus já estão preparadas para nós. Agora só falta o noivo vir buscar a sua igreja, mas nós, como noiva, precisamos estar vivendo essa vida de preparação, essa vida de cuidado para receber o noivo, para que quando ele chegue, nós não estejamos despreparados. O noivo não avisaria o dia que viria para as núpcias, mas a noiva sabia que ele iria voltar, que ele iria vir buscar. Esse contexto de noiva que hoje nós vivemos é o contexto de nós nos prepararmos. Por isso que eu disse para vocês, tire o seu pensamento do noivado dessa época, mas foque no contexto que Jesus fala. O período de noivado era o período de preparação da noiva, quando ela cuidava, preparava do seu enxoval, quando ela tinha a expectativa pelo noivo, quando ela tinha a expectativa de receber o amado da sua alma. Eu não tenho dúvida nenhuma que a minha esposa tinha muita expectativa, né, meu amor? Sim, eu não vejo a hora de encontrar o meu amado no altar. Amém, Priscila? A expectativa, porque ela amava, gente, e o meu período com a Priscila ele foi muito difícil, porque nós estávamos a 1.200 quilômetros longe um do outro. Nós nos víamos de 3 em 3 meses. E o nosso coração ansiava um pelo outro. Você está entendendo? A expectativa que nós precisamos ter em relação a Jesus é essa, de nos preparar, de preparar todas as coisas para quando Ele vier nos buscar, nós estejamos preparados para receber. Quantos estão me entendendo? Dentro desse contexto de noivo e noiva, existe algo muito interessante que Jesus fez por nós. Que o apóstolo Paulo ele fala em Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 32, eu quero que você abra comigo. Porque Jesus, quando esteve entre nós, o objetivo dele foi purificar a noiva, lavar a noiva,
para que ela pudesse estar preparada para esse banquete nupcial. O texto bíblico nos fala o seguinte, Paulo falando aos Efésios: esposa, obedeça o seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, preste atenção, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso, aqui o objetivo, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com a água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas, sem rugas ou qualquer outro defeito. Homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. O paralelismo que Paulo usa aqui é para falar que Jesus, ele é o noivo. É para falar que nós somos a noiva. E o que é interessante é que Paulo ele usa toda essa palavra de teológica e de sabedoria para dizer o papel de Jesus agora no meio da igreja é purificá-la para que a igreja, quando chegar o dia de receber o noivo, esteja pura, esteja sem máculas, esteja sem rugas, esteja sem defeitos. Sabe o que nós estamos vendo aqui, igreja? Paulo dizendo, existe um processo de santificação que a igreja precisa passar todos os dias por intermédio de Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que é lavado pela palavra do Senhor. Não podemos olhar para nós, ver defeitos, ver pecados, ver rugas, ver coisas semelhantes e não nos arrependermos. Você está entendendo? É isso que a palavra do Senhor nos fala. O papel do noivo é trazer a purificação para a sua noiva. O papel do noivo é fazer com que ela ande conforme os propósitos de Deus, para que um dia a noiva possa receber Jesus e fazer aquilo que mais deseja, que é morar a eternidade com o Senhor. Mas o que é mais interessante nessa seção de versículos que Paulo fala, do versículo 32, que ele usa as palavras que Moisés escreve em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus diz, é por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. E olha que Paulo fala agora, é como se aquilo que Deus disse lá na criação, era uma tipologia do que aconteceria com Cristo e a igreja. Porque Paulo ele fala, há uma verdade imensa revelada nessa passagem. Que passagem? Essa citação que ele faz de Gênesis. E eu entendo que Deus na criação não está falando apenas de Adão e Eva, mas ele está falando de Cristo e a igreja. Nós precisamos entender que desde a fundação do mundo, quando o Senhor criou todas as coisas,
o que ele estava fazendo primeiramente com o seu povo chamado Israel, depois conosco por intermédio de Cristo, é nos fazer uma noiva, para que um dia nós possamos estar com Jesus nos céus como a sua noiva. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo isso? O ministério já pode subir. E quando nós falamos de sã doutrina, nós precisamos ser aqueles que têm um clamor verdadeiro no seu coração. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 até o 17, abra lá comigo. Apocalipse 22, do 12 ao 17. O texto bíblico nos fala o seguinte: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas, preste atenção, felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram a ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. E preste atenção. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui eu acredito que está o entendimento dessa ministração. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Nós olhamos algumas formas de nós sermos chamados como igreja. Paulo, ele gosta muito de falar que nós somos o corpo. Paulo, ele também fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Preste atenção. Pergunta para o seu irmão: você está prestando atenção? E também nós encontramos Paulo nos chamando de noiva. E quando nós vamos no clamor, quando nós vamos na revelação, no livro da revelação sobre Jesus, quando você abre lá Apocalipse, que está escrito revelação, não é revelação das últimas coisas, é revelação sobre Jesus. É sobre isso que o livro está falando. Preste atenção. No texto que eu li para vocês, não fala o templo, o Espírito e o templo dizem: vem. Poderia falar, porque não é a mesma coisa, nós não somos igreja. Poderia. O texto não fala o corpo, o Espírito e o corpo dizem: vem. Poderia falar, porque traria o mesmo sentido. Mas a palavra que Jesus diz é: o Espírito e a noiva dizem: vem. Não é apenas um título que é dado a nós. Sabe por quê? Porque Jesus sabe como Ele usou
na alegoria sobre o casamento, sobre a expectativa de esperar, ele usou sobre a noiva. Sabe por quê? Porque no coração da noiva, aquela que ama o noivo, existe um anseio de ver o noivo. Sabe de uma coisa? Porque a noiva, ela tem uma expectativa e se prepara para o casamento. Nós não olhamos nos dias de hoje, o dia da noiva, a noiva vai para um salão, ela se prepara. E gente, me diz, é difícil encontrar uma noiva feia. Por mais estranha que seja a pessoa, quando ela está de noiva, ela fica linda. Todos os casamentos que eu faço, é eu e o noivo chorando. É sério, gente, porque quando eu vejo a noiva entrando, eu me lembro da figura de Cristo, eu sendo a noiva, esperando o noivo chegar. Sabe por quê? Que o Espírito e a noiva dizem vem, porque a noiva tem expectativa em receber o seu amado. Deus está falando em Apocalipse sobre um anseio que o nosso coração precisa ter. A noiva, ela se prepara, ela emagrece para entrar no vestido, ela procura 1001 vestidos até achar o seu vestido. Um ano antes ela começa a falar com as madrinhas, ela prepara tudo para o casamento, porque ela tem um anseio. É por isso que nós precisamos entender que nós somos a noiva. E quando Paulo ele fala que quer entregar para o noivo, em 2 Coríntios 16, que eu li para vocês, ele fala: eu tenho o papel de pai, de entregar você para o noivo que é Cristo pura. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, ele fala que Cristo ele purifica a igreja e deixa ela sem rugas. Meu irmão, por mais rugas que a noiva tenha, ela pode ter 60 anos, mas quando ela coloca aquele vestido, ela fica esplendorosa. Nós precisamos colocar as nossas vestes brancas. Nós precisamos passar as nossas roupas. Meu irmão, nós precisamos perdoar mais. Meu irmão, nós precisamos amar mais. Meu irmão, nós precisamos dormir pensando que nós vamos escutar a trombeta e Jesus vindo nos buscar. Nós precisamos agora pensar que daqui um pouco Jesus ele pode estar vindo nos buscar. Essa é a expectativa da noiva. Essa é a expectativa que Jesus ele fala lá no livro de Mateus que nós lemos. Não sabe quando o noivo vai vir, mas o nosso enxoval está pronto, mas a maquiagem está pronta, mas o coração está pronto. Não se apegue tanto às coisas dessa terra. Ame mais Jesus. Prepare o seu coração para, junto com o Espírito, declarar: o Espírito e a noiva dizem Maranata. Maranata. Ele veio. Ele virá. Ora vem, Senhor Jesus. Ele veio. Ele prometeu que voltaria. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé.